não sabem o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Amém? Sabe uma coisa preciosa é que um amigo é um dom de Deus. O que é um dom? Dom é um presente que Deus nos dá. E qual é o presente de um bom amigo? Um bom amigo, ele é companheiro de jornada. Ele nos enriquece e nos apoia, né? Em Provérbios 17:17 a gente aprende que o amigo, ele ama em todo tempo. Não tem distinção de tempo. O amigo ama em todo tempo. O verdadeiro amigo ama em todo tempo. E na dificuldade e na necessidade nasce quem? Um irmão. É interessante porque o maior desejo de Deus não é que nós nos relacionemos apenas como amigo. Amigo era um estágio. O maior desejo de Deus é que nós nos tornemos membros da família. E é por isso que essa palavra de Provérbios 17:17 ela é muito forte, porque um amigo nasce um irmão. E também a outra palavra diz que há amigos mais chegados do que irmão. E quais são os dias que provam essa transição de amizade para irmandade, de amigo para família? São os dias de necessidade, os dias de dificuldade, e o Senhor nos forja a esse lugar. Então um amigo é um dom precioso. Se você tem um amigo precioso, conserve. Se você tem uma boa amizade, conserve essa amizade. Conserve ela, porque é um presente de Deus. Cultive os relacionamentos. Jesus tinha isso, né? Muito forte. E um bom amigo, ele também nos ajuda a crescer em Cristo. Um bom amigo nos ajuda a crescer em Cristo. Em Hebreus 10, no versículo 24 e 25, o que nós temos de exemplo do escritor da carta aos Hebreus é falando para as pessoas: incentivem seus amigos, né, a se reunirem todo o tempo, né? E qual é a palavra que está lá em Hebreus? Incentivemos-nos também ao amor, às boas obras, e não abandonando as nossas reuniões, como alguns costumam fazer, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais por verem que o dia se aproxima. Então o que ele está falando? Amigos, encorajem uns aos outros a permanecerem, a continuarem. Crescimento da vida de Cristo que há em cada um de nós, uma liberação dessa realidade que há em cada um de nós. Um amigo verdadeiro, ele vai sempre se preocupar em liberar essa realidade espiritual. Cada um de nós portamos uma graça precisa de Cristo em nós, dada por Deus como presente. E um amigo verdadeiro, ele vai sempre liberar essa graça. Por isso que nos momentos de dificuldades, quando nasce um irmão, virão sobre nós os conselhos que não são terrenos, mas sim conselhos que são dos céus. O verdadeiro amigo, o amigo verdadeiro, ele sabe se conectar a Deus para transferir sobre nós o verdadeiro conselho. Existe um ditado no mundo que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido, e essa é a maior mentira. Porque antes do conselho você precisa avaliar quem é o conselheiro. Porque se o conselheiro não for um verdadeiro conselheiro, e se esse conselheiro ele não portar a verdadeira vida de Cristo, realmente o conselho não vale nada. Mas se ele é um amigo bom, que ele porta a realidade de Deus sobre a sua vida, que ele porta a Cristo sobre a sua vida, esse conselho tem muito valor.
porque nenhum amigo que tem a vida de Deus e é portador do Espírito Santo, cheio da vida de Cristo, irá dar algum conselho que seja em desacordo aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu como princípio correto. E uma coisa interessante que eu vejo em Jesus é que Ele ensinou a amarmos o próximo. Esse é o maior exemplo que nós vemos. Jesus ensinou a amarmos o próximo. Ele disse para nós em mandamentos em Mateus 22 e 39, dizendo que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E ele ainda afirma, esse é o primeiro mandamento. Mas digo mais no versículo 39. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Sabe o que Jesus compara? Que quando nós amamos ao nosso próximo, nós estamos vivendo um mandamento igualzinho a amar a Deus. Ele está dizendo, claro, o primeiro é amar a Deus, e esse é o maior mandamento. Mas o segundo é semelhante a ele. Ele disse assim: se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo com todo o amor que eu amo a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Ele está comparando o primeiro e o segundo mandamento na mesma medida. Na mesma medida. E sabe, nós vivemos tempos hoje onde as relações são muito fracas. As relações, elas são baseadas na conveniência e na afinidade. E isso é muito frágil. Nós somos treinados na nossa vida profissional, nós somos treinados na nossa vida relacional a termos bons networkings, mas esses networks são construídos apenas para nos favorecer naquilo que precisamos. Então o homem, ele é contaminado com pensamentos egoístas, onde ele se relaciona com alguém buscando em troca aquilo que aquela pessoa pode oferecer para ele. Relacionamentos contaminados. Não são relacionamentos puros, que vêm a partir de uma vida pura. E o Senhor nos determinou a sermos amigos mais chegados do que irmãos, para desfrutarmos da vida de Cristo que tem em cada irmão. Aonde a minha relação com o meu irmão nada tem a ver com aquilo que ele pode me oferecer, mas sim com a vida do Senhor que está nele, e eu preciso dela. Há relacionamentos baseados na afinidade e na conveniência são frágeis, porque quando você oferece algo para a pessoa, você deixa essa pessoa presa a você. Você faz algo por ela e fala, agora ele está devedor de algo para mim. E se algum dia aquela pessoa não puder cumprir com você, você vai romper com ela, porque vai falar assim, ele não é um bom amigo. Eu fiz por ele e ele não está fazendo por mim. E a palavra diz para nós que a ninguém nós devemos dever nada, a não ser o quê? O amor. A ninguém nós devemos nada, a não ser o amor. Se alguma amizade te prende a essa pessoa e você fica devendo favores a essa pessoa, saiba que essa amizade, ela não é estabelecida no amor genuíno de Cristo. Ela pode ser estabelecida numa conveniência, e ela não vai ter uma durabilidade. Ela vai se romper em poucos tempos, porque ela é frágil, ela não é forte, porque ela não está baseada no amor único de Deus. Jesus compara: se eu amo meu próximo, esse semelhante é igual ao primeiro. Esse mandamento é semelhante ao primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas é muito bom. E digo mais, sabe qual é a maior prova da minha espiritualidade? Não é a minha devoção a Deus, não é a minha loucura a Deus, porque isso faz parte, mas a minha devoção a Deus só é confirmada em espiritualidade na forma que eu relaciono com o meu irmão. Se eu consigo relacionar com o meu irmão,
recebendo a vida do Senhor dele, olhando para ele e entendendo que ele é portador de um dom que vai complementar a minha vida, e eu reconheço que ele porta, e eu consigo relacionar com o meu irmão, aí sim eu estou afirmando que a minha espiritualidade é sadia, que a minha espiritualidade é forte. Existem muitos homens cheios de dons espirituais, homens que profetizam, homens que têm visão, homens que até curam, mas eles são difíceis no relacionamento um com os outros. Então toda essa devoção deles não significa nada, porque Jesus se resume no mandamento, o primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas, e o segundo: ame a teu próximo, e esse é semelhante ao primeiro. Então há uma incoerência. Nós vivemos tempo onde homens que são dotados de dons, cheios da presença, vamos dizer assim, da subjetividade da presença, mas não conseguem amar o próximo, não conseguem olhar para o próximo sem buscar um interesse, não conseguem olhar para o próximo sem deixar o próximo devedor de si mesmo. Eu lembro uma canção que a minha avó cantava para mim, que dizia assim: achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim, o Salvador amado, meu protetor do mal. Eu lembro, a minha avó cantava essa canção, e eu ouvi algumas vezes meu pai também cantar essa canção. E esse amigo é um amigo verdadeiro, que há 2024 anos atrás veio ao mundo, e ele teve uma vida, ele despiu-se de todo o seu poder, despiu-se de toda a sua glória, e veio viver como eu vivo e como você vive, e ainda entregou a sua vida por mim e por você e por todos nós, antes mesmo de nós termos nascido, antes mesmo de a gente pudesse oferecer algo para ele, ele entregou a sua vida por nós. Antes que eu e você tivesse nascido, antes que eu e você tivesse se tornado um profissional, antes que eu e você ainda nem tivesse formado na universidade, ele não estava olhando os nossos diplomas, ele não estava olhando que nós nos tornaríamos ministros do Evangelho, ele simplesmente estava cumprindo um ato que nos tornaria mais do que amigo deles, nos tornaríamos membros da sua família, Essa é a verdadeira amizade, e as verdadeiras amizades, elas devem refletir esse amor, com base no respeito de um pelo outro, no respeito mútuo, na compaixão e no perdão. Irmãos, o verdadeiro amigo, ele tem que ter a base do amor, da compaixão, respeito e perdão. Toda amizade, ela precisa dessa palavra chamada perdão, porque se nós não formos habilitados a perdoar, nós somos inabilitados a prosseguir com alguma amizade, porque ninguém é perfeito, nenhum homem é perfeito, somos todos dotados de falhas, e nós precisamos ser dotados de perdão. Sabe, Jesus tinha um círculo de amigos que se tornou discípulos, e dentro desses amigos, alguns amigos eram mais próximos, mas até os amigos mais próximos, no dia que Jesus mais precisou, deixou ele sozinho lá na cruz. Só teve um menino chamado João, que ainda desses discípulos não era um homem formado, era um adolescente. João naquela época era um adolescente, era um dos discípulos de Jesus, era o mais novo, e ele foi o único que foi capaz de chegar até a cruz com Jesus. João foi o único que foi capaz de ver Jesus crucificado. Todos os seus amigos o abandonaram, todos os seus amigos não seguiram com Jesus até aquele lugar. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia,
ele chama os seus amigos e há uma reconciliação entre eles. O próprio Jesus libera sobre eles o perdão. E é uma reconciliação e fala assim: vocês são meus amigos e tem mais. Tudo que o Pai me entregou, eu entrego a vocês. Agora é com vocês. Vocês vão muito mais longe de onde eu fui. Eu preguei por essa região, mas vocês vão pregar pelos confins da terra. Vocês vão transformar uma geração. Eu falei para um povo, vocês vão transformar toda a terra. Porque é a relação. E é tão interessante esse exemplo de Cristo. Jesus valorizava tanto essa amizade que ele tinha com os seus discípulos. Toda vez que eu assisto lá o The Chosen, lá eu fico vendo Jesus dando risada, conversando, e é exatamente assim que eu creio que Jesus se movimentava. Eu creio que num círculo de amigos de Jesus, eles tinham aquela liberdade para conversar, para dar risada, como nós vivemos em amizade. Esse ambiente. E Jesus valorizava tanto esse ambiente, tanto, esse ambiente dele, que ele demonstrou a esses mesmos homens, a esses 12 homens, lealdade em todo o tempo. Jesus foi leal a esses 12 homens. Jesus também foi um encorajador. E ele apoiou esses homens, mesmo nos momentos mais difíceis, ele sempre esteve encorajando e apoiando. E o que mais? Deu para esses homens crescimento espiritual, porque bom amigo, ele nos inspira a crescer no que? Na fé, e nos desafia a sermos melhores pessoas, e nos oferece apoio em momentos de dificuldade. Todo bom amigo vai nos oferecer apoio, vai edificar nossa fé e vai nos tornar melhor pessoa. Jesus entregou sua vida aos seus 12 amigos. 12 amigos. E ele trabalhou para que eles fossem melhores. Mesmo em todas as dificuldades, mesmo na discussão. E eu fico olhando a vida dos discípulos, e eles ficavam até nos seus pensamentos concorrendo entre si. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o segundo? Quem que vai sentar do lado dele? Quem que não vai sentar? Mesmo nesse momento de imaturidade deles, Jesus sempre entregou o melhor. E sabe, aí você fala assim: nossa, mas Pedro era amigo de Jesus? Sim, também. Mas Jesus falou para ele: sai de reto, Satanás. Sai para trás de mim, Satanás. Porque um verdadeiro amigo vai mostrar para você qual é a natureza que você está fluindo. Quando Jesus fala para Satanás ali, para Pedro: para trás de mim, Satanás, ele está falando: Pedro, você está emprestando os seus pensamentos a Satanás. Você está emprestando os seus pensamentos para Satanás. E pior, além de você emprestar, você está verbalizando, querendo dar alguma direção, sem estar conectado ao que eu já te ensinei. Um verdadeiro amigo. Tanto é que Pedro, você pode falar de Pedro que foi. Eu me identifico muito com Pedro, irmão, porque Pedro era sanguíneo, eu também sou. Então eu me identifico com Pedro. Só que eu vou falar para você, de todas as loucuras de Pedro, Pedro foi um dos discípulos com muito entusiasmo. Muito entusiasmo. Pedro tem uma importância, relevância para a igreja. Ele foi um homem, né, com muita resposta. E por isso o Senhor Jesus entregou para ele o cuidado da igreja. Falou assim: olha, Pedro, por favor, apacente as minhas ovelhas. Mas primeiro você tem que me amar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu fiz tudo aquilo. Eu neguei, eu fiquei com medo, mas tu sabes que eu te amo. Pedro, ele agia, ele tinha suas dificuldades ali, pelo seu temperamento sanguíneo, de já resolver as coisas pelo momento. Jesus ensinou ele: Pedro, esse temperamento teu é bom, mas nós vamos trabalhar ele para que você não faça coisas erradas, não tome decisões precipitadas. Por isso que em Provérbios 27:17 fala que o ferro afia o quê? O ferro. Assim como a face de o seu amigo afia você.
Então assim, o homem afia a face do seu amigo, o homem afia o homem. Então as nossas diferenças, as nossas falhas, elas são afiadas um pelo outro. E na verdadeira amizade, que não seja por conveniência, eu não sou exigente de perfeição. Eu não sou exigente de perfeição. Porque quando eu me torno exigente de perfeição, eu já não consigo mais amar. Porque diz que o amor, ele cobre todas as imperfeições. Então a boa amizade, ela não olha as imperfeições, porque o amor cobre todas as imperfeições. Uma verdadeira amizade, ela tem que ser pura. Pura. O que é pura? Ela não pode ser contaminada com interesses terrenos. Ela não pode ser contaminada com interesses pessoais. Ela tem que ser pura, genuína, partindo do interesse celestial. Pureza é a base de um relacionamento. Interesses pessoais são contaminações. E essas contaminações nós herdamos quando o homem decidiu andar sozinho. Na criação, o homem tinha uma vida íntima com Deus, vivia junto com o Senhor todo o tempo, e diz que a palavra diz que todo dia, todo tempo, o homem conversava com Deus, até o dia que ele resolveu caminhar por si só, ouvindo uma terceira voz que não fosse a voz de Deus, uma voz que o induziu a viver pelos seus próprios caminhos. E essa voz diz para ele assim: você comendo desta árvore, você pode ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Não era para ser maior que Deus, não era só para ser igual a Deus. E teve alguém também que antes disso quis ser igual a Deus. E esse mesmo alguém induziu o homem a esse mesmo erro. Esse mesmo alguém, ele desejou estabelecer o trono dele, assim: eu subirei aos céus, estabelecerei o meu trono nos céus e serei igual a Deus. Ele não quis ser maior que Deus. E o mesmo erro dele, ele leva o homem a cometer. E sabe, e esses mesmos erros continuam acontecendo hoje. Eu estava vendo um meme na internet de uma pessoa que ele queria fazer a coisa certa, aí chegava alguém e falava para ele assim: não, pode fazer, faz isso, é muito bom, a sua esposa é muito chata mesmo, a sua esposa não reconhece você, isso, vai lá, conhece outra pessoa. E ele começou a olhar para aquela pessoa: olha que conselho bom, quem é você? Aí ele responde assim: Satanás. Muitas das vezes Satanás não virá para você com chifre, não virá para você com rabo, não virá para você com tridente, porque a palavra fala que ele tem poder de transformar em até anjo de luz. Então um bom amigo, ele vai te levar a Cristo. Agora um amigo que não porta a vida de Cristo, ele vai ser um instrumento das trevas para tirar você do melhor lugar que o Senhor já preparou para você. Já preparou para você. Então lembre-se disso com muita clareza, que o Senhor deseja que nós cheguemos a esse lugar. Um bom amigo, ele é o verdadeiro reflexo de Deus em nossas vidas. A verdadeira amizade, ela é o verdadeiro reflexo de Deus em nossas vidas, que nós devemos cultivar elas. Amizades saudáveis, elas vão sempre edificar a nossa vida, e além de edificar, ela vai nos aproximar da realidade de Cristo. Tudo que não nos aproxima da realidade de Cristo não é uma boa amizade, e nos ajuda a tornar a melhor versão de nós mesmos. As amizades nos ajudam, as amizades nos contribuem para que nós sejamos aperfeiçoados. Vocês acreditam nisso? As nossas amizades, né, nos contribuem para que nós sejamos aperfeiçoados. Se o meu amigo é cheio de Deus, com certeza
Só de eu ser amigo dele, eu também serei aperfeiçoado em Deus. Jesus andava nesse círculo de amizade muito forte. Além dos discípulos, tem 3 pessoas que eram muito amigos de Jesus, que a casa deles servia de descanso para Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Havia um lugar em Betânia, onde Jesus, depois de estar andando nas suas pregações, nas suas visitações, havia um lugar que Jesus iria, e ele não ia para fazer coisas, ele ia só apenas para desfrutar da amizade de Marta, Maria e Lázaro, a casa dos seus amigos. E eu fico imaginando esses 3, que privilégio esses 3 falavam assim: vamos preparar tudo aqui para o nosso amigo, porque nós honramos tanto este amigo, porque toda vez que ele vem à nossa casa, ele nos faz o quê? Se conectar muito mais com o céu do que com a terra. As suas palavras são muito mais poderosas ao nosso espírito. Em todo momento, a gente até crucifica um pouco Marta, mas ali ela estava preocupada em oferecer o melhor ao seu amigo. E ela queria que a sua irmã e todos que estivessem ali também a ajudassem, né, a oferecer o melhor. Enquanto o amigo fala assim: calma, Marta, a melhor parte é essa, depois a gente vai para as coisas terrenas, mas vamos desfrutar da graça e da comunhão que o Senhor está liberando agora, da vida que eu porto. Da vida que eu porto. Então, esses 3 irmãos, eles tinham em autoestima Jesus. Jesus não era apenas um mestre, era o amigo que levava para eles palavras de vida eterna. Então eles honravam essa amizade, falavam assim: nós precisamos honrar, nós precisamos tratá-lo na maior estima, porque todas as vezes que ele vem até a nossa casa, ele deixa aqui para nós paz, alegria e amor. Amém? E o maior desejo de Cristo é que nós vivamos nesse lugar. Um bom amigo nos ajuda na nossa maturidade espiritual, você sabia? Um bom amigo nos ajuda a amadurecer em Deus. Aquilo que Romanos 8,19 fala, Romanos 8,19, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, ele escreve assim: a criação anseia com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Uma boa amizade nos ajuda a amadurecer. E esse filhos que fala em Romanos 8,19, no original, é um filho maduro de Deus. O que é um filho maduro? É um filho capaz de administrar tudo que é do pai. No original é filho, um huios de Deus. Um huios, na literatura, no hebraico, um huios era aquele que era emancipado. E o que é emancipado? É um filho que chegou a uma idade, e na cultura hebraica era após os 30, que ele podia trabalhar junto com o seu pai, administrando os negócios da família. Ele já se tornaria agora um administrador dos negócios da família. E essa passagem de Romanos 8,19 fala a mesma coisa para nós, que a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros que possam administrar os negócios da família de Deus. A criação anseia que nós amadurecemos, e uma boa amizade pode nos levar a esse lugar. No quesito humano, era quando se completava 30 anos. No quesito espiritual, não fala-se de idade cronológica, se fala-se de quanto de Cristo é preenchido em nós, o quanto que o nosso espírito é preenchido pela vida do próprio Cristo, o quanto que o Espírito Santo governa a nossa vida, o quanto que a nossa mente está governada pelo Espírito Santo, o quanto que a nossa mente está pronta para governar
e o quanto que o nosso coração está pronto para servir. Fala de duas coisas: uma mente madura governa e um coração amoroso serve. Quando eu olho para Davi, eu vejo essas duas coisas em Davi, quando ele foi chamado ainda como um jovem menino. Ele era um jovem, pequeno no seu coração, que amava muito Israel e a sua família, mas a sua mente já era uma mente de governo. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar, um lugar da maturidade, um lugar onde a nossa mente cresce para administrar os negócios do Pai. Nosso coração se enche de amor para amar toda a família do Pai. Não há governo sem servir. Todo governo que não serve, todo governo que não é cheio de amor, ele acabará se tornando num lugar de opressão. Todo amor que não é servido também não é amor. Amor é servido. Então o Senhor nos chama para uma mente de governo sobre esse tempo, sobre essa terra. Mas que governo? O governo do amor. Como que a igreja governa? Servindo o próximo. Por isso que a nossa espiritualidade, ela é medida pelo tanto que nós conseguimos relacionar com o nosso irmão. E você pode ver que essa é uma das maiores dificuldades do tempo presente. Dentro das famílias, dentro das amizades, dentro da igreja. É o lugar que é mais bombardeado hoje para que você não conserve amizades puras e verdadeiras. Porque o sistema desse mundo já corrompeu o modo das pessoas, o modus operandi das pessoas enxergarem a amizade foi corrompida. Porque desde quando você entra numa universidade, você já vai aprendendo a fazer conexões por interesse. Você já vai aprendendo a fazer conexões que vão te impulsionar na vida profissional. E isso é bom, isso deve acontecer. Mas como que o coração vai começando a ser carregado assim? E aí você começa a trabalhar em ambientes, e ali você começa a fazer conexões. E aí você já não tem mais um coração de servir. Você já está buscando nas pessoas o que elas podem te impulsionar. O quanto aquela pessoa pode te impulsionar. Veja hoje, as pessoas se relacionam no meio conhecido, no meio gospel, elas se relacionam. Eu vou ter uma proximidade com aquela pessoa, olhando as redes sociais, quanto aquela pessoa pode me impulsionar? Opa, aquela pessoa é famosa nas redes sociais, ela tem milhões de seguidores, ou centenas de seguidores, centenas de milhares de seguidores, e ela pode me impulsionar. Ela vai se conecta pelo visível, e não se conecta pela realidade que Cristo está fazendo. Hoje o mundo está dotado assim. Nós vemos casamentos que são feitos dessa forma. No mundo moderno hoje, as pessoas famosas, elas casam não mais pelo amor, elas casam para somar as suas quantidades de seguidores e impulsionar mais as suas famas. E aí a gente tem aquela bela surpresa, meses depois ou anos depois, nossa, mas o casamento que foi tão bonito, gasto milhares, não se existe mais. Porque esse casamento ele não foi baseado no fundamento que o Senhor fala, que esse segundo mandamento, de amar o meu próximo como a mim mesmo, é a mesma coisa de amar a Deus com toda a minha força de alma e pensamento. E Jesus, antes dele estabelecer uma coisa poderosa, que foi o reino de Deus, porque Jesus estabeleceu o reino, e nós manifestamos ele. Jesus estabeleceu e nós manifestamos. Mas antes disso, ele formou uma mesa de amigos. E essa mesa de amigos tornaram-se os seus irmãos. E a palavra fala que Jesus, ele era o quê? O unigênito, João 3,16 da criação. O que é unigênito? É aquele que só tem um, não tem outro, ele não tinha irmãos. E mais um pouquinho para frente, ele deixa de ser unigênito e se torna o primogênito de toda a criação. Então ele se torna o primeiro filho, para que muitos pudessem vir. Então todos aqueles 12 deixam de ser apenas amigos, Marivaldo, se tornam irmãos, filhos. E esses 12, eles têm um entendimento assim: rapaz, agora nós temos que administrar essa família
precisa crescer, porque a ordem é: vai por todo mundo, prega o evangelho a todos, a toda criatura. E depois que pregar o evangelho e as pessoas aceitarem a Jesus como Senhor, elas se tornam filhos, batizem elas e discipulem elas. E sabe qual é a ordem? As nações. O reino de Deus nunca foi um reino olhando um pedacinho, um só povo, uma só nação, uma só cidade. O reino de Deus sempre foi as nações. Dentro de cada um de nós há uma nação. Dentro de mim, dentro de você há uma nação. A nossa geração toca a nação. Isso é natural e nós temos preparado as gerações para avançar e irem muito além de nós. Eu lembro que meus avós mal conseguiam escrever uma carta pelo nível de formação. Eu tinha uma avó que era professora, mas os outros avós não tinham formação, apenas aprenderam a ler, não tinham acesso à educação. Meus pais já tiveram um acesso à educação maior do que os meus avós. Eu tive um acesso à educação maior do que os meus pais. Meus filhos estão tendo acesso à educação melhor do que eu tive mais cedo. Então é natural, os nossos filhos estão sendo preparados para avançar. E todo filho será melhor do que o pai. E é por isso que o pai olha para nós e fala assim: cadê os meus filhos maduros? Que serão melhores. Sabe, irmãos, a igreja desse tempo presente, ela não é pior do que a igreja que começou lá. Ela não é. Porque o Senhor tem acrescentado em nós. Nós temos mais responsabilidade do que os irmãos. E nós vivemos um tempo poderoso. Porque em 2000 anos de história de igreja, nós vemos Cristo se expandindo e o seu reino se expandindo. E o maior desejo de Deus não é que ele apenas seja um rei, é que ele seja um rei e pai. E a nossa responsabilidade como filhos também é ser igual a Jesus. Jesus não foi egoísta. Jesus falou assim: não, para que eu vou querer dividir agora com um monte de gente? Cara, tudo é meu. Eu sou o unigênito. Não. Ele se comprometeu com o desenho do Pai de restaurar toda a humanidade. Aquilo que Adão tinha desprezado pela sua imaturidade, Jesus restaura tudo. Aquilo que Adão falhou, Jesus vem e vence. A mesma pessoa que tentou Adão, tentou Jesus. Mas Jesus venceu esse lugar. E essa mesma terceira voz, ela continua sempre falando para nos desconectar da realidade da família de Deus. E eu quero encerrar essa ministração aqui nessa noite, deixando bem claro que o maior desejo de Deus e de Jesus é que nós sejamos membros da sua família. Não tem coisa maior e melhor. E aí, sendo membro, ele deseja que nós amadurecemos para que nós possamos administrar os negócios do Pai. O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas 4, ele fala assim para a igreja de Gálatas, dizendo assim: olha, vocês precisam amadurecer, porque o herdeiro, enquanto ele não cresce, ele não amadurece, ele nada é diferente de um servo. O que Paulo estava dizendo assim? O herdeiro, ele está em casa, tudo é dele, mas se ele não for maior de idade, ele não pode administrar nada de um pai. E isso é muito parecido na nossa lei. Na nossa lei é que assim, se o Senhor me chamar hoje, eu deixar heranças para os meus filhos não podem administrar a minha herança, porque eles não são maiores de idade. Eles só poderão administrar quando eles completarem a maioridade. E às vezes, o que nós vemos dentro do Evangelho é muitas pessoas que conhecem a Deus, são filhos de Deus, amam a Deus, mas não amadureceram, então não conseguem acessar toda a herança que Deus deu a um filho. Toda a herança que Deus deu a nós,
não consegue acessar. A palavra também fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eu preciso estar amadurecido no Senhor para alcançar. E aí, quando eu alcanço, existem crenças limitantes no meu ser, na minha mente, que impedem o meu espírito de acessar aquilo que Deus já preparou para mim no início de tudo, que preparou para você também no início de tudo. O Senhor nos chama a sermos da família real. Imagina um reino perpétuo e inabalável, que a palavra fala. Perpétuo e inabalável. Esse reino não é abalável. O mundo pode estar bagunçado, mas o reino de Deus não é abalado. Ele é perpétuo. E nós pertencemos a esse reino, não apenas como um servo deste reino. Nós pertencemos como filhos deste reino. E filho de rei é príncipe. É por isso que Pedro fala assim, que o Senhor nos deu o principado, um sacerdócio que é acima de todo sacerdócio, porque nós herdamos de Jesus. Por isso que Pedro fala que nós somos reis e sacerdotes. Nós herdamos o sacerdócio de Jesus, mas nós herdamos também o reinado de Jesus. Por isso nós precisamos amadurecer, porque se um rei não for maduro, ele não pode governar. Um príncipe que não for maduro, ele só vai desfrutar do quê? Do que tem de entretenimento no castelo, o que tem de entretenimento no reino. Um príncipe que não é maduro, ele vai desfrutar. Eu gosto muito de filmes e séries medievais. E eu gosto muito quando vejo a família real crescendo. Ele não vai poder governar, ele vai desfrutar daquelas coisas, mas não vai poder governar. Mas quando os príncipes começam a chegar à idade madura, o rei já vai colocando sobre eles responsabilidades. Responsabilidades. Ó, você vai tomar conta disso. Um pega o exército para tomar conta, outro pega para tomar conta das comunicações do governo, outro, e assim vai. E o Senhor tem nos chamado para isso. E esse é o maior anseio de Deus. Quando Deus olha para nós, o anseio dele é encontrar os filhos. E o maior anseio é que nós tenhamos esse desejo de também encontrar os filhos de Deus, de também levar os homens e mulheres a se tornarem filhos de Deus. E quando se tornarem filhos de Deus, nós recebemos o grande mandamento e recebemos a grande comissão. O grande mandamento é para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. E recebemos a grande comissão, que é discipular as nações, ou seja, amadurecer os filhos de Deus. O discipulado é o amadurecimento dos filhos de Deus. Então todo filho de Deus, ele tem esses dois grandes mandamentos: ganhar e discipular. E eu quero fechar com Efésios 2:19. Olha o que nós somos. Nós não somos estrangeiros. Você não é estrangeiro. Você não é forasteiro. Mas nós somos concidadão dos santos, membros da família de Deus. O Senhor nos chamou para ser membros da sua família. Você pode celebrar Deus por isso? Você pode celebrar Deus por isso? Fomos chamados a ser membros da família de Deus. E os nossos amigos contribuem para que nós tornemos maduros e possamos administrar os negócios do Pai. E nessa noite eu gostaria
de pedir para você ficar de pé. E essa é uma noite marcante para nós, para mim, para você, de nós fazermos uma avaliação dentro desse modelo que Deus nos chamou a viver, como seus filhos, como membros da sua família. Às vezes acontecem empecilhos na nossa caminhada, e nós, por estarmos ainda não maduros em algumas áreas, a gente acaba se paralisando, parando e deixando de prosseguir. Ou às vezes nós amamos tanto a Deus, mas esquecemos do contexto todo, que o Senhor não nos deseja apenas nos relacionar com apenas um Deus que nos dá ordem, mas sim com um Pai que nos libera amor e bênçãos. E nós, como filhos queridos, que administramos as suas verdades sobre a terra. A igreja é a maior expressão de Cristo na terra. Sabe? Às vezes você pode falar assim: olha, eu não tenho dons espirituais, eu não consigo ver coisas espirituais. Mas eu posso dizer para você nessa noite: você consegue ver Cristo na terra. Eu consigo ver Cristo. Olhe para quem está ao teu lado. A igreja é a expressão de Cristo na terra. Quando nós estamos reunidos, a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós somos membros deste corpo. Então quando nós olhamos para nós, nós estamos enxergando Cristo. Quando nós estamos reunidos, nós estamos enxergando Cristo. É como se Cristo tivesse passado o bastão para nós. Ele fala: meus irmãos, lá atrás eu vim abrindo a porteira, e agora eu passo o bastão para que vocês continuem. E há 2000 anos a igreja está passando o bastão de geração em geração, anunciando a verdade do reino. E você não pode ficar fora dessa realidade. Eu gostaria de fazer um convite a você. Eu não sei como você está, mas você que quer selar um compromisso com o Senhor nessa noite, selar um compromisso, falar assim: eu quero voltar a se comprometer com este reino, e eu quero viver essas verdades espirituais. Eu ainda não aceitei, eu ainda não disse, porque você pode ter aceitado no teu coração, mas nós precisamos verbalizar. Eu ainda não disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, e eu sou da família de Deus. Porque às vezes a gente aceita, mas não verbaliza, e eu preciso verbalizar. Aproveita esse momento, esse banquete que nós estamos aqui hoje, um convite de Jesus para nós. E o Senhor tem nos chamado hoje, nessa noite, para caminhar numa nova medida. O Senhor tem nos chamado para caminhar numa medida de família. O Senhor tem nos chamado de amigo, mas Ele deseja que nós caminhemos na medida de família, de filhos. E Deus, Ele é amoroso, o Espírito Santo é precioso. Jesus não chegou mudando todas as coisas, Ele chegou relacionando com as pessoas. Ele tinha poder de falar: a partir de hoje todo mundo vai ser família e acabou. Mas Ele chegou estabelecendo uma mesa de relacionamento, uma amizade forjada na pureza de Deus. E essa pureza levou esses amigos a se tornarem uma família, a família de Deus. E hoje você está, e você, eu te chamo, e eu gostaria de orar com você. Se você deseja tomar essa posição, levante a sua mão onde você está. Um ministro vai até você, e nós vamos orar com você, aonde você estiver.